Vamos ler aqui Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, verso 19, diz assim as Escrituras: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, somos tão carentes de Ti, precisamos de Ti, Pai, nesta manhã, desejamos, ó Pai, sermos edificados pelo Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que Teu bendito Espírito Santo traga espírito de sabedoria e de revelação aos nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que Teu Espírito percorra, Pai, todo o nosso interior, operando transformação, operando regeneração, cura, libertação, porque nós temos um Senhor que nos foi dado para libertar os cativos, libertar das cadeias invisíveis, de todo tipo qualquer de opressão maligna, libertação, Pai, de tormentos, libertação, Pai, de uma mente cansada e carregada e desanimada. Senhor Jesus é aquele que de fato alivia as nossas cargas. Por isso, Pai, somos tão gratos ao Senhor, que nós temos essa liberdade em Cristo. Ele é a nossa vida, o nosso tudo, o nosso viver, a nossa vanguarda, a nossa retaguarda. E nós estamos muito alegres nos feitos do Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã regozijando de alegria quando lemos a Tua palavra e agora dependemos do Teu Espírito para refletir na Tua palavra. Teu Espírito, Ele inspirou, Ele é aquele que interpreta, é aquele que revela em nosso coração as verdades mais profundas do Teu ser, porque nós queremos, ó Pai, além do conhecimento, a Ti, conhecer a Ti em profundidade. Por isso, nesta manhã, tira dos nossos olhos as vendas e as escamas, que elas caem por terra, para que possamos enxergar claramente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a cada dia que passa, eu não sei se vocês têm percebido isso, pelo menos aqueles irmãos e irmãs que têm tido uma intimidade mais profunda com o Senhor, vocês não têm sentido um cheirinho muito agradável da pessoa de Cristo voltando? Vocês não têm percebido pelos ventos, que nós estamos remando contrariamente, que o Senhor Jesus está às portas e que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que são salvos, como naqueles que se perdem. Aqueles que são salvos é quando nós pregamos a Cristo, eles têm os seus olhos abertos e creem e são regenerados. Então estes experimentaram o cheiro de Cristo em nós e foram salvos. Mas existem a maioria, infelizmente, que vão ouvir dos nossos lábios a palavra da verdade, o evangelho da graça, Cristo crucificado, e vão de fato tapar os ouvidos, fechar os olhos e viver uma vida conceituada de cristianismo segundo a sua mente carnal pensa que é. Irmãos, um detalhe que é muito importante: Cristo, Ele morreu pela igreja. E o desejo de Cristo era reunir em um só corpo os membros desta igreja. Então eu e você somos membros do corpo de Cristo, que somos constituídos igreja do Senhor. Irmãos, infelizmente em nosso país, o que nós vemos é que as pessoas têm perdido a visão de Cristo, consequentemente têm perdido a visão da igreja. Não adianta nada nós nos reunirmos como igreja, debaixo do nome, e não termos uma visão do que significa igreja. Não significa nada, se nós não tivermos esta visão, esta revelação. Então, uma vez que estamos unidos a Cristo, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E nós, fora do corpo de Cristo, nós somos apenas pessoas que têm conceitos religiosos, nada mais do que isso. Irmãos, é um perigo terrível nós vivermos uma vida conceituada em nós mesmas, sob que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro e autêntico, e não fazemos parte do corpo de Cristo, da vida da igreja. Isto é um engano letal, pensarmos desta maneira e agirmos desta maneira. Então, quem não está no corpo de Cristo não é igreja.
É simplesmente pessoas que ouviram a palavra de Deus, experimentaram tudo aquilo que é do mundo vindouro, sabe de todas as coisas, como nós dissemos aqui na quarta-feira. Nós conhecermos a Cristo e a palavra dele não significa muita coisa não. Como muitos conhecem o presidente da República, vocês não conhecem? Agora você acha que o presidente te conhece? Eu creio que não. Mas irmãos, nós conhecemos a Cristo, graças ao Senhor, que nós temos essa convicção no coração, de que também somos conhecidos dele. Segundo Timóteo 2,19, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: o Senhor conhece os seus, porque os seus estão ligados a Cristo, a ele, e consequentemente estão ligados ao seu corpo. Irmãos, que maravilha que é isso. Então, fora do corpo de Cristo, são pessoas que não se importam, pessoas que Satanás já tem cauterizado a sua mente, já iludiram essas pessoas, e elas acham que vivendo uma vida do jeito que elas vivem, sem se reunir como igreja, sem amar uns aos outros, irmãos, isso é um engano letal, uma tragédia. São pessoas que conhecem o Evangelho, mas não obedecem ao Evangelho, e a Bíblia diz que essas pessoas que conhecem a verdade, até professam com seus lábios, mas que não têm prazer na comunhão da vida da igreja, o corpo de Cristo, são pessoas que estão condenadas ao inferno. Isso é muito claro. Deixa eu citar para vocês o texto. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o perigo disto aqui, irmãos. Agora, nós não podemos esquecer que o nosso Deus e Pai, ele é muito sério naquilo que ele é. Deus é sério, tem uma palavra séria, verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta daquilo que ele é. Tudo que ele faz na base do seu amor, na base da sua justiça, na base da sua perfeição. Então, o versículo 8, 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, olhe com bastante cuidado para esse texto aqui, e medita nele, e peça luz ao Senhor, para que ele então revele ao seu coração. Diz assim a palavra, olha, o final do versículo 7 diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Falamos aqui outrora, os que não conhecem a Deus são ímpios, são pecadores, que não conhecem a Deus. Contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmão, o que significa obedecer ao Evangelho dentro desse contexto aqui? Irmãos, para que Deus veio salvar um pecador? Para que o pecador viva de uma maneira que ele acha que é o correto e adequado? Irmãos, as pessoas que não têm prazer em se reunir como igreja, significa que elas não têm prazer com Cristo. Porque se tem prazer com Cristo, ainda que o discurso delas são assim, não, eu criei, eu sou um filho, uma filha de Deus, mas se não tem prazer na comunhão, não são, nunca descansaram de uma maneira real e verdadeira naquilo que Cristo é e fez. Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, o organismo vivo, ele tem uma funcionalidade perfeita e maravilhosa. Em primeiro lugar, em obedecer ao Senhor. Lembra? Irmãos, o que agrada ao Pai? Porque o Filho de Deus não fará outra coisa a não ser agradar ao Pai. Lembra como é que começa o Salmo 133, versículo 1? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Aqueles que conhecem o Evangelho e não obedecem, essa palavra de se reunir como igreja, para eles não tem importância, porque eles não são filhos de Deus, são conhecedores da verdade, mas o Senhor não os conhece. E a obediência e a perseverança é um sinal, é uma marca de alguém que é nascido de novo.
Estão me compreendendo? Por isso que ele disse lá em Hebreus 10, 25: irmãos, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ele escreve assim: olha, vocês observem que o tempo se aproxima. Eu tenho certeza, irmãos, no meu coração, de que aquelas pessoas que não se importam com o Senhor, não se importam com o seu corpo, não tem prazer na comunhão, não amam os irmãos, muito pelo contrário, só criticam, falam mal. Se Jesus por acaso voltasse hoje, eu creio que eles não subiriam, ficariam aqui. Eles conhecem, confessam que morreram e ressuscitaram com Cristo? Amém? Então são filhos, mas ficariam aqui, iriam enfrentar talvez muitas dores e sofrimentos para serem aperfeiçoados, porque a palavra fala que Deus começou o julgamento pela sua casa. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não conhecem a Deus, do pecador? Entende, irmãos? Então isso é muito sério. Então, queridos, não brinque de cristianismo. Oh, não, eu quero viver a vida do jeito que eu penso. Perfeitamente, não tem nenhum problema. Deus não vai arrombar a porta do nosso coração. Mas nós temos que falar, pregar, para advertir, para que não só aqui, mas aqueles também que estão nos assistindo pela internet, possa ter essa consciência despertada. E não para aqui. Versículo 9 diz assim: estes, quem são estes? Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho. Estes sofrerão, futuro aqui, sofrerão o que? Penalidade de eterna destruição. Irmãos, que seriedade é isso? É a palavra de Deus, não é a palavra de Cláudio, é de Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha que palavra dura aqui: banidos da face, da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Hoje eles vivem, tanto faz como tanto fez. Hoje é domingo, vamos acordar mais tarde. Não, vamos deixar para outro dia. E aí Satanás está ganhando terreno, porque Satanás mina o campo dessas pessoas. Quando uma pessoa nasce de novo, irmãos, ela é jogada dentro de um esquema de guerra. Nós estamos em guerra e Satanás tem vencido essas pessoas, porque quando um soldado está fora do seu acampamento, ele é uma presa fácil para o inimigo. O inimigo coloca os seus laços, o inimigo coloca as suas redes invisíveis e os deixa preso. Mas ainda eles estão contemplando muitas coisas que lhe traz prazer no seu interior, que não é o Senhor. Então eles se satisfazem com aquilo. Mas isto é como bolha de sabão. Estão me entendendo, irmãos? Que seriedade é isso? Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. E hoje à noite, nós vamos falar de um assunto terrível. Terrível e contundente. Vamos falar sobre o juízo final. Então prepare seu coração. E depois vamos ter a mesa do Senhor. Sei que vai ser um assunto muito duro, um assunto que é de desfalecer o nosso coração, mas é preciso, é necessário falar. Não queria falar de um outro assunto. Não, vai falar sobre este assunto, porque os dias estão próximos da volta de Cristo. Irmãos, quando que vai ser isto? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, agora o Senhor nos aponta um caminho estreito da salvação. E nós lemos aqui no nosso texto inicial: bendito seja o Senhor, que, olha que lindo aqui, dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Irmãos, eu sei que existem muitos que se cansam nessa caminhada, porque faz muitas obras, mas todas as obras são muitas vezes externas apenas, não são aquelas que são feitas em Deus. Então isso significa que são hipócritas. Todo hipócrita faz coisas, mas externamente. Tem pessoas
que infelizmente, irmãos, hoje em dia a estratégia da igreja, de uma forma geral brasileira, para segurar os seus membros, quando entra uma pessoa pela porta lá, temos que dar um cargo para ela, sem que ela seja nascida de novo, para segurar essas pessoas dentro dos templos evangélicos. Isto é fazer discípulo para si. Estão me compreendendo? Não tem nada a ver com o Senhor. Aí coloca uma mulher, um homem lá na frente, cantando, louvando, adorando a Deus, mas é podre por dentro, nunca foi regenerado. Isso aí estimula outros mundanos ainda a viver uma vida totalmente despretensiosa, sem compromisso com o nosso Senhor. São hipócritas que dizem certas coisas, mas não as praticam de coração. Não tem prática, não tem consistência. Queridos, vida cristã não é para dias especiais. Vida cristã é para todos os dias. Tem pessoas que vivem vida cristã só quando se reúne. Não, nós somos cristãos porque nós nos reunimos como igreja, nós louvamos, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra de Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo é ter uma vida prática consistente. Depois a gente vai ver aqui qual é essa dificuldade, mas nós temos todo o suprimento da parte do Senhor, né? Por isso que as tentações, as provações, elas constitui na vida de uma nova criatura, o tempo todo, em batalha espiritual. Nós vivemos de uma batalha, né? Irmãos, e nessa batalha, nessa jornada, não há feriados. Não tem feriados, é uma luta constante, né? E aqueles que de fato nunca descansou no Senhor, ou teve uma experiência genuína, sempre vão ser pessoas oscilantes. Ah, hoje eu estou com vontade de ir na igreja. Não é, ele vai andar segundo a vontade dele, não é segundo o mandamento do Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e pelas golas das suas vestes. Essa é a obra do Espírito. O Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e desceu, ele derramou sobre nós. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós recebemos tudo do Senhor, irmãos. Agora, Ele leva o nosso fardo. Essa questão de levar o nosso fardo aqui, você pode abrir um leque, e eu também não quero tomar tempo aqui, só vou dar algumas dicas do que significa esses fardos. Fardo é tudo aquilo que lhe traz peso. Tudo aquilo que lhe traz peso para a sua vida, não fica carregando esses pesos, não. Nós temos uma pessoa que tem competência para carregar os nossos pesos, os nossos fardos. Muitas preocupações, a preocupação gera ansiedade. Uma pessoa que de fato ela está alienada do Senhor, separada do Senhor, ela vai ter medo, como Adão, né? Uma pessoa que ela de fato está longe de Deus, ela vai ter medo. Tem medo do futuro, tem medo do que pode acontecer. O medo produz tormento, uma pessoa que vive atormentada. Agora isso é um fardo muito terrível e pesado de se carregar, e muitos têm carregado. Agora o nosso Senhor diz assim para nós, que dia a dia Ele leva o nosso fardo. Então o que fazer com esses fardos que tanto nos inquietam? Salmo 37,5, a palavra diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, quando é que eu vou confiar nele? É quando eu conheço o nome dele. Os que confiam em ti, os que conhecem o teu nome, esses confiarão em ti. Então, eu preciso de lançar os meus cuidados ao Senhor. Pedro disse assim para nós, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade, ela é fruto de um temor. A ansiedade é produzida por uma inquietação, por uma falta de uma confiança em Deus Pai. Quando nós não confiamos nele, isto gera em nós ansiedade. Como falamos ontem para o jovem. Por que uma criança às vezes ela fica com medo? Se ela tiver medo, a primeira pessoa que ela vai procurar, ainda que ela conheça você, ela vai procurar o seu pai. Não, vem aqui, não, eu quero meu pai. Minha mãe começa a gritar, e ela não vai se aquietar enquanto não estiver no colo do papai e da mamãe. E assim é nós.
Fora de Deus, longe do Pai, nós somos pessoas ansiosas e inquietas. Então, irmãos, lança sobre Ele todo o teu fardo. Abra sua Bíblia, tem um salmo muito interessante. Vamos ler um versículo. Salmo 55. Quero ler com vocês aqui o versículo 22. Salmos 55, verso 22. É um versículo tão maravilhoso, irmãos. Então vamos ler este versículo desse Salmo 55 e vamos ver alguma coisa aqui importante, que diz assim, olha, verso 22 apenas: confia. Essa palavra aqui, confia, significa no hebraico lança. Algumas versões pode ser que tenha escrito a palavra lança. Confia os teus cuidados ao Senhor. Os cuidados aqui é toda preocupação. Amanhã ou depois, talvez, você fique ansioso pelo dia de amanhã. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que comprar uma coisa, comprar uma casa, comprar um carro. Isso vai gerar inquietação, isso vai gerar cuidados. Então, você sofre antes. Então, queridos, lança os teus cuidados ao Senhor. Jesus disse assim, olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Então amanhã pode ser que você pode ter tormento, mas amanhã Deus vai trazer os seus cuidados, não hoje, amanhã. Então, para cada dia de um filho de Deus, o nosso Deus e Pai tem os seus cuidados. Vamos passar sim pelo caminho da salvação, é um caminho estreito, é um caminho apertado, mas Deus, Ele prometeu, Hebreus 13:5, que jamais nos deixaria, nunca nos abandonaria. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. A palavra aqui é sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas se nós não confiarmos nossos cuidados a Ele, Ele não vai nos suster e nós seremos abalados. Então confia a Ele e fala, Senhor, eu não posso com isso. Ainda que nós sabemos que nós podemos, mas confia a Ele, para que Ele então possa te suster. Porque a palavra fala aqui que dia a dia o nosso bendito Senhor leva o nosso fardo, as nossas cargas. Então, no sentido bem prático, como igreja do Senhor, como que Deus o Pai vai levar a carga de um irmão, de uma irmã, talvez que esteja aqui nesta manhã, talvez que está carregando um fardo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, levai as cargas um dos outros, divide o teu peso comigo, com o irmão, com a irmã. Para que carregar esse peso? Divide uns com os outros. Se somos a igreja do Senhor, vamos orar um pelos outros, e assim nós vamos cumprindo a lei de Cristo. Irmãos, este fardo também está relacionado a uma coisa muito importante: a libertação do Egito. Egito é o mundo, e o mundo é o Egito. Nós estávamos cativos de Satanás, num império chamado Império das Trevas. Mas Cristo entrou no reino das trevas para nos buscar, que éramos ovelhas perdidas. Então Ele nos buscou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a remissão dos pecados pelo seu sangue, a redenção, etc, etc. Da mesma forma como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Cristo, Ele nos liberta do nosso pecado. Vamos ver esse texto? Acho que muito interessante e oportuno. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30 e 31. Aqui, irmãos, são versículos que, olha, nós temos que guardar no coração esses versículos e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Olha só, os versículos 30 e 31. Esse aqui é um exemplo tão claro, nítido, cristalino, daquilo que Cristo fez por nós na cruz. É só você tirar dessas figuras e trazer para a tua realidade. A palavra de Deus, ela diz assim, Deuteronômio 1, 30 e 31. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, esse vai adiante de vós significa que Ele é a nossa vanguarda, aquele que vai à frente. Ele pelejará por vós,
segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, no mundo. Agora, olha o 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele, olha irmãos, aprecie essa palavra aqui, nele vos levou. Fomos levados nele. Ele nos transportou do império das trevas. Foi nele. Nos transportou para o reino. Nos levou nele. Como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Este lugar aqui, esse lugar para nós ainda não chegou. Nós já estamos num lugar pela fé. Mas Ele, você tem dúvida, irmãos, de que Ele está lhe carregando nos braços? Desde o seu nascimento, o Senhor te leva no colo, até a glória. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Se Ele chamou, Ele tem todo o poder. Então Ele nos leva em seus braços. Você já leu esse versículo? Que desde o seu nascimento Ele te leva nos seus braços? Vamos ver esse versículo. Isaías, capítulo 46, os versículos 3 e 4. Isaías 46, 3 e 4. Que diz assim, olha que texto precioso, preste atenção aqui. Diz assim a palavra. Isaías 46, versículo 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, você pode incluir o seu nome aí, porque você é filho. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ou seja, eu vou carregar vocês, carreguei vocês desde quando vocês nasceram, até a vossa velhice eu vou ser o mesmo. Eu vou carregar vocês. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ô irmãos, que Deus que nós temos. Olha, como que nós não vamos nos comprometer com Ele? O amado da nossa alma, aquele que fez tudo por nós, está fazendo tudo por nós. Agora Ele quer que nós respondamos a Ele, venhamos nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade. Não estou pregando unidade. A unidade foi feita na cruz em Cristo. Por isso que aqueles que creram em Cristo, eles são solícitos de boas obras. E a primeira obra que Deus vai exigir de nós é que nós vivamos em união uns com os outros. É impossível, irmão, uma pessoa que está ligada a Cristo não está ligado ao seu corpo, à sua igreja. Igreja é um privilégio maravilhoso pela qual Deus em Cristo nos uniu dentro de um corpo. Nós fomos batizados quando cremos no Senhor. 1 Coríntios 12, 13. Em um Espírito todos os que creram foram inseridos, foram batizados em um só corpo. Então, quem está fora do corpo são conhecedores do Evangelho, que pregam até o Evangelho, mas não tem vida, não tem realidade espiritual. São crentes mequetrefes, são evangélicos vazio da vida de Cristo, vazio do Evangelho. Não tem nada a ver com o Senhor, não tem prazer na comunhão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, Ele veio para levar as nossas cargas. Agora, a disponibilidade da graça divina está aí para nós todos os dias. Ele está dizendo o seguinte: entrega os teus cuidados a mim, lança os teus fardos a mim, eu quero carregar. Tem muitas pessoas, sabe por que elas logo desanimam? Porque elas faz, não tem reconhecimento. Então, eu fiz tanto por aquela igreja, não foi reconhecido. Olha o que eu recebo hoje. Ninguém vem me visitar, né? Ah, gente, nunca creram de fato. São pessoas orgulhosas, são pessoas ranzinhas, são pessoas rabugentas.
Senhor Jesus Cristo veio para levar as nossas cargas. Lembra de Mateus 11, 28? Ele faz aquele lindo convite: vinde a mim todos os que estáis cansados. Uma pessoa só vai a Cristo quando ela estiver cansada, porque o convite já foi feito. Enquanto ela pode fazer, enquanto ela pode ver o cristianismo do jeito que ela acha que é o adequado, ela vai fazer. Mas quando ela se cansar, ela não pode esquecer daquele convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, Jesus veio para nos libertar das cargas deste mundo. O mundo quer colocar sobre nós cargas. Então, por isso que vem muito desânimo, vem apostasia. Ai, eu espero tanto do Senhor, nada está acontecendo na minha vida. Você tem muitas cargas sobre as suas costas. E deixa eu citar só mais um texto aqui, para a gente avançar no nosso estudo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Êxodo, uma figura linda aqui da nossa libertação deste mundo, do Egito. Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Irmãos, olhe com bastante cuidado para esses dois versículos aqui, eles são fundamentais. Veja onde que você estava, em figura aqui, e veja a realidade que o Senhor nos colocou. Êxodo 6, versículos 6 e 7 diz assim a palavra: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Que braço estendido que é esse aqui, irmãos? Lá na cruz do Calvário. Figura. Versículo 7: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, o cristão, ele é um homem ou mulher liberto de cargas, de preocupações, de ansiedade. A ansiedade vai vir, mas nós vamos lançar o Senhor. Paulo diz assim em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela súplica, oração e ações de graça. E o resultado disso qual é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Irmãos, viver nesse mundo agitado com uma tranquilidade, com uma serenidade, com um refrigério tão maravilhoso, isso aqui é só para quem é filho de Deus, é só para quem passou pela cruz, é só para quem é um santo, é só para quem é nova criatura, não é para religiosos. Religiosos, eu posso, eu consigo, eu luto, eu venço. Religioso está perdido, perdido. Vamos avançar um pouquinho, irmãos. Muito bem. Para aqueles que insistem em carregar bagagem, a porta espaçosa deverá ser mais atraente. Você está com muito de peso, uma porta apertada, você não vai entrar com essas bagagens todas. Ah, a porta estreita, então aqui tranquilo. Está pesado, mas aqui o caminho é mais espaçoso, não tem espinhos, não tem tribulação, então é fácil de carregar. E eu vou por esse caminho aqui, percebe? Então, nela há uma placa, céu. E Satanás fala, ó, essa porta é certa. Se está carregando um peso aí, tem um caminho largo, olha lá, céu. Você vai por essa porta. Então há caminhos que para o homem é bom, é justo, é reto. Mas o seu final são caminhos de morte. Quantas pessoas têm pegado essa estrada, achando que é a estrada estreita, porque viu uma placa lá, céu. Satanás, irmãos, ele sempre vai colocar coisas visíveis diante de nós, para nos iludir, para nos enganar. E uma das coisas que o Senhor Jesus disse, Mateus 24:24, ele diz assim: naquele grande dia, Satanás, nesses dias, ele fará sinais extraordinários, se possível, até para enganar os eleitos. Então, eleitos podem ser enganados, se não vigiar. Entende? Vamos lá. Nela há uma placa céu. Talvez até mesmo haja uma inscrição, Jesus, mas não leva ao céu e nada tem a ver com Jesus. Trata-se da porta da religião das massas,
uma porta larga e aberta, através da qual qualquer um pode passar sem ter de livrar-se do pecado, da autojustiça, até mesmo do orgulho. O caminho da salvação é a porta estreita e o caminho apertado. Irmãos, não tem outro caminho, há um caminho. Nosso irmão Carlinhos falou domingo passado sobre, na introdução, que essa porta larga que o mundo já está, que os pecadores já estão, é uma grande verdade. Eles já estão nessa porta larga que levam à perdição. Mas veja o que Jesus disse aqui em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É bem pouquinha gente que vai acertar essa porta aqui, irmãos. Porque ninguém quer entrar numa porta estreita. Ninguém quer transitar por um caminho que seja apertado. Que caminho que é esse? É o caminho da cruz. Irmãos, são muitos, infelizmente, na igreja hoje, que professam a sã doutrina, mas não são salvos. Ter a cruz na cabeça e não ter no coração é igual aquela cobra urutu cruzeiro. Tem a cruz aqui, mas não tem a cruz aqui. Tem a cruz, eu conheço a mensagem da cruz, eu até prego a mensagem da cruz, mas se eu não tiver cruz no coração, eu não sou um crucificado. Conhecer a palavra não significa nada se você não tem uma experiência real de regeneração com esta palavra. Isso é muito sério, né? São pessoas que parecem assim boazinhas, tem uma voz muito adocicada. Graça e paz, meus irmãos. Essa semana, o religioso, ele tive uma experiência com Cristo. Ele fala da sua experiência. Misericórdia. Misericórdia. Quando vem uma tribulação, já liga para ora por mim que eu estou aqui sofrendo demais. Às vezes Deus tem abençoado com aquele sofrimento, né? Bonzinho, mas tudo do lado de fora. Mas por dentro é um pão bolorento. Mas o caráter dessa pessoa não corresponde àquilo que ela professa. Jesus disse lá em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E uma das vontades do Pai é que nós vivamos em união. A vontade do Pai é que nós vivemos uma vida santa, uma vida compromissada e correspondente àquilo que nós professamos. Jesus disse: vocês vão conhecer uma árvore pelo fruto que ela produz. Estão me compreendendo, irmãos? Então aqui, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, Jesus disse lá em Lucas 14, quem amar pai, mãe, filho, irmão, sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, nós já tentamos por essa palavra aqui. Quem não renunciar tudo quanto tem, Lucas 14, 27, não pode ser o meu discípulo. Não pode. Porque uma coisa apenas, nós nos ligamos a ela, não podemos ser discípulos de Cristo. Irmãos, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, ou nós somos cristãos, ou nós somos cristãos de galo, aquele cristão que o galo tem atrás, parecido com o cristianismo. Nós podemos imitar o cristianismo, ler Bíblia, vir para a igreja, reunir como igreja, orar, adorar, bater palma, sapatear, cair para trás, cair para frente, essas coiseiras aí que tem no meio da religião, ter visões, revelações, esses enganos satânicos. Mas na palavra de Deus não tem engano, e a Bíblia diz que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E João, escrevendo o Apocalipse para 7 igrejas, no final de cada versículo está escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja aqui, a igreja colar, a igreja lá, a igreja... Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E discerne
Seja um bereano, confere na sua Bíblia. Porque hoje, por detrás dos grandes púlpitos, existem pastores que Paulo fala que são cães. Cães, Isaías 56:11, são pastores que nada compreendem. Então Satanás tem os seus ministros atrás dos púlpitos também, iludindo e enganando as pessoas. É para lá que o povo vai. Estão me compreendendo? Quando se tem estudo da palavra, quando se tem pregação da palavra, quem que vai vir ouvir a palavra? Só quem é filho. No meio de 10.000 pessoas, se houver 5 pessoas, tem muita gente. Agora, você tem convicção daquilo que você crê? Você tem convicção que Cristo é a sua vida? Que se morrer hoje, você sabe para onde que vai? E ontem nós falamos para os jovens aqui, a morte é uma porta de entrada para a glória. A morte, diz o nosso Senhor, é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Como é que está o seu coração nesta manhã, diante do Senhor? Porque, irmãos, o Pai tem tanta saudade de nós, dos seus filhos. Quando você fica longe do teu filho ou da tua filha, imagina só, vamos pegar aqui esse casal aqui, que tem uma filha nova, né? Tua filha vai para o Paraná comigo, vai ficar lá o restinho do ano. Vai ficar 1 ano sem ver ela. Nossa, imagina quando chegar o tempo de você ver tua filha. Ai, que alegria, não vejo a hora. Ai, agora imagina o nosso Pai, que é o puro amor. Imagina, irmãos, não tem cabimento o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele nos deseja nos ver. Por isso que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte é dolorida, a morte é terrível, a morte nos causa dor, separação, mas para Deus, Deus não vê assim a morte. A morte é a entrada. Ai, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que maravilha. Então vamos avançar aqui. O caminho largo, com toda certeza, é o mais fácil. Não há precipícios, há plenitude de espaço para aqueles que desejam experimentar o banquete moral oferecido pela multidão nesse caminho. Tolera-se todo o pecado imaginável. Tem um irmão que veio falar comigo esses dias, dizendo que um pastor lá cometeu um adultério e a comunidade inteira soube. E aí falaram, a comunidade, para a esposa desse pastor: não, isso é normal. Não, isso acontece mesmo. Você tem que perdoar e vamos viver. Deixa ele pregar lá, né? Tolera esse pecado. Estão me compreendendo, irmãos? Desde que você diga que ama Jesus, não importa. Você vive uma vida aí, mas você tem que amar Jesus. Ó, Jesus te ama, e eu também, hein? Ah, gente, vamos parar de ser besta. Vamos levar o cristianismo mais a sério, né? Jesus te ama e eu também. Oh, coisinha mais chola, mais sem pé, sem cabeça, né? Ou desde que você seja religioso, ou o que mais queira ser. Esse caminho não requer caráter. A pessoa pode ser como um peixe que desce o rio, levado pela correnteza. Esse é o caminho da porta larga, ou em outras palavras, é o curso deste mundo. E Paulo escreve para nós em Efésios 2:2, diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Curso do mundo, irmãos, é um movimento contínuo, é um fluxo, uma corrente que leva tudo para o buraco, para o inferno. Curso do mundo poderíamos definir como a trajetória de todo ser humano sem Cristo, que está indo para as profundezas do abismo, para o Hades, para a perdição eterna. O mundo tem um curso, graças ao Senhor, que para este mundo nós morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós, na cruz em Cristo. Isso é maravilhoso. Então, este mundo não pode nos encantar mais. Agora, neste mundo criado pelo Senhor, isso nos encanta. Você vê uma planta, você vê um pássaro, você vê um riacho, você vê um peixe, você vê os animais. Isso é maravilhoso. Mas o mundo, um mundo de pessoas, de perversidade, isso não pode nos encantar mais. Aquilo que é produzido pelo homem, isso tem um curso.
Por isso que o João disse lá, 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo, irmãos? Isso é precioso. Então, esse curso deste mundo aqui, poderíamos dizer também que é uma porta aberta, é o caminho largo, comandado pelo diabo, por Satanás. E as pessoas estão presas para fazer a vontade do diabo. 2 Timóteo 2,26 vai dizer exatamente isso, que as pessoas estão nos laços do diabo, na rede do diabo, para fazer a vontade do diabo. Estão presas. Aí elas dizem assim, nós temos livre arbítrio, nós fazemos o que quer. Não tem. Jesus diz, quem comete pecado é escravo. Quando foi que um escravo, ele tem livre arbítrio? Ele acha que pode fazer, que quer fazer o que pode. Você acha que se você não quiser, você não pode sair daqui agora, pegar um avião e ir lá para Fortaleza? Se você quiser subir em cima daquele prédio, pula lá de cima. Mas eu tenho livre arbítrio. Não, você está fazendo a vontade do teu Pai. Você não é dono do seu nariz, coisa nenhuma. Para você tem duas coisas: Cristo ou diabo. Cristo ou diabo. Caminho da vida ou caminho da morte. Entendeu, irmãos? Jesus não procura multidões. Ele procura e salva indivíduos que se reconhecem estar perdidos. Jesus não morreu pelo mundo. Jesus não veio para salvar o mundo. Ele amou o mundo, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Perdido. Olha, irmãos, tem tantos textos. Eu vou citar pelo menos 2 textos. O primeiro, citar um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34. Livro do profeta Ezequiel, depois de Jeremias. Ezequiel 34, 16, diz assim, presta atenção. Olha a palavra do Senhor aqui, olha. A perdida, falando das ovelhas. A perdida buscarei. A perdida. Então ele veio buscar e salvar o perdido. Lembra aquela oração lá em João 17? Que tem muita gente aí dizendo o seguinte: nós temos que sair por aí pregando, temos que salvar o mundo. Jesus diz assim: Pai, não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. Eles estão perdidos. Talvez aqui em Sidrolândia tem muitos evangelhos que nunca nasceu de novo, que vai conhecer a palavra. Tem muitos filhos de Deus que estão aí que nunca ouviram falar da palavra. Nós vamos pregar para eles, eles vão crer, estão perdidos, né? Então, olha aqui. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, abra agora lá em Mateus, capítulo 10, de Mateus, capítulo 10, versículo 6. A palavra diz assim: quando Jesus enviou aqueles 12, eles deu as seguintes instruções, né? Vou ler o final do versículo 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebe? Por que você creu e eu também? Nós estávamos perdidos, longe do Senhor, não sabíamos, mas Ele nos encontrou. Foi Ele quem nos encontrou, né? Então, graças ao Senhor, porque foi através da sua palavra. Vamos avançar aqui um pouquinho, irmãos. Então, quando cremos no Senhor, o recebemos como nossa vida. Receber a Cristo não significa meramente que podemos acrescentar Jesus ao refúgio que temos acumulado. Muitos dos que se dizem cristãos nunca foram chamados por Ele. Na realidade, eles que se intitulam seguidores de Jesus Cristo, por isso eles fazem o que sempre desejam de suas vidas. Faz o que quer. Vivam a vida, eu sou cristão, eu oro, eu choro, eu clamo, eu leio a Bíblia, eu sou um santo, uma santa. Mentira! Não tem compromisso com o Senhor, não tem com o seu corpo. É cristão mentirosos, estão iludidos, estão enganados.
São gente, não me rele, não me toque. Pestes, são as pestes. O Senhor fala assim que está a ponto de... São como aquela fumaça que arde no nariz dele todo dia. Como que se diz que é um cristão? Como que se diz que é uma nova criatura e não tem prazer na comunhão? Não são filhos, são as suas manchas, né? Então nunca foram chamados por ele. Na realidade, eles se intitulam, mas não tem vida, né? Eles não são perseverantes em seguir ao Senhor, não amam os irmãos, não têm prazer na reunião da igreja, preferem estar em qualquer lugar, menos na igreja. Eles não são filhos legítimos de Deus, são suas manchas. As escrituras são muito claras em Deuteronômio 32, versículo 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Esta é a geração de quê? De cristãos, perversa e deformada. Ei, meus irmãos, quando Pedro pregou aquele sermão em Atos 2:40, ele disse assim: salvai-vos desta geração perversa e rebelde, sai deste meio, volta para o Senhor. Mas irmãos, hoje os cristãos têm mais prazer nas amizades do mundo do que nos irmãos da igreja. Trocam por qualquer coisa. Nós temos muito estímulo em realizar coisas para nós em nosso próprio benefício, mas para o Senhor nós somos uns gatinhos todo machucado, né? Umas ovelhinhas, eu não consigo, mas tem aquilo, geme. Não são filhos, irmãos. Temos que abrir o nosso olho. Uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que jejua, que acha que vive uma vida de santidade, mas não está no corpo de Cristo, está fora. E se está fora, está condenada à perdição eterna. Ou então, irmãos, o que significa igreja, corpo de Cristo? O que significa isso? Irmãos, nós temos que, como Daniel disse assim: a nós, que nos resta é corar de vergonha, porque, irmãos, nós somos pouco estimulados a se reunir como igreja. Mas, graças ao Senhor, o Senhor tem o seu povo, né? Cristo não chama pessoas descompromissadas. Somente os que passaram pela cruz são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Jesus Cristo não quer seguidores ocasionais, mas pessoas dispostas a darem suas vidas por ele. Nem todos os frequentadores da reunião da igreja são de fato filhos de Deus. Todos os genuínos filhos de Deus têm uma carência chamada perseverança. Assim era com a igreja primitiva. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é perseverança? Qualidade daquele que persiste, daquele que é firme, daquele que não troca o Senhor por nada. Está ligado a Cristo. Quem está ligado a Cristo, mais uma vez, volto a dizer, está ligado ao seu corpo, tem prazer na comunhão. Imagina só, vamos supor aqui, a nossa cidade. Eu sei que tem muitas denominações aqui, eu também creio que algumas denominações existem pessoas que creram no Senhor. Mas aquele irmão lá, com esse irmão daqui, às vezes tem um problema. Quem que vai para o céu? Você ou ele? Você tem problema com uma pessoa. Quem que vai para o céu? Você acha que Deus vai escolher você porque você acha, você tem um conceito de que você é a pessoa mais certa, mais adequada? Talvez Deus fez uma aprovação na sua vida com aquela pessoa e você foi reprovado, está aí, quando lembra da pessoa chora. Você acha que vai para a glória? E se você for para a glória, você acha que Deus vai dizer o seguinte: não, agora vocês vão se reconciliar aqui, senão vocês não vão entrar. Não, é aqui, irmãos. Se não houver reconciliação aqui, está perdido. O juízo, irmãos, lembre-se de uma coisa, hoje vamos falar à noite, é sem misericórdia.
A misericórdia é hoje, a graça está escancarada hoje, mas naquele grande dia, vamos ser julgados. E eu creio que a primeira coisa que Ele vai fazer conosco é: deixa eu ver sua mão. Abra sua mão. Senhor, eu fui um obreiro, fui uma obreira, deixa eu ver sua mão. Não te conheço, quem sois vós? Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos muitos milagres. Imagina você ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Imagina só. Irmãos, não brinquem com o cristianismo, vamos levar a coisa mais a séria. Então eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Então leia as cartas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João. Veja ali os ensinos. Sejam perseverantes no ensino. Na comunhão, perseverante. A palavra fala, Atos 5,42, que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Era todos os dias. Nós, irmãos, não é uma vergonha para nós reunir pelo menos só uma vezinha por semana? Que vergonha que é para nós, irmãos. Não é isso? Imagina se Deus falasse assim: olha, você também não vai se reunir com a sua esposa, com seus filhos, só uma vez por semana também. Como é que nós faríamos? Ah, Senhor, mas como? Irmãos, é assim que Deus vê, mas Ele permite isto. Mas, irmãos, isso significa que nós não temos um coração inteiramente conquistado por Ele. Nós é quem dominamos a nossa própria vida. Nós vamos pagar o preço, irmãos. Eu estou parecendo aquele palhaço. Estava num circo, o circo pegou fogo, ele saiu gritando lá: gente, saem todos da cidade, o circo pegou fogo, está pegando fogo nas casas. Todo mundo kkkk dando risada. E foi isso que aconteceu. Pegou fogo quase que toda a cidade, quase todos pereceram. Às vezes nós somos aquele palhaço, falamos, mas de fato o coração deste povo se tornou endurecido, não tem ouvido com bom grado a palavra de Deus, não há uma resposta, não há uma reação ao Senhor. Então, o que o Senhor pode fazer? A palavra fala assim, que quando nós não acolhemos o amor da verdade para sermos salvos, o próprio Deus envia a operação do erro, para nós crermos na mentira, e nós vamos ser banidos da presença do Senhor. Então, irmãos, nós temos que clamar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, no partir do pão e nas orações. Olha, graças a Deus que o Pai tem levantado um grupo de irmãos e irmãs aqui, que são perseverantes na oração. Por que muitos não oram? Porque não tem prazer na oração. Orar para quê? Não tem prazer. Entende, irmão? Isso aqui nós temos que considerar diante do Senhor. Em Atos 2,44 a palavra fala assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, irmãos, vamos ser firmes no Senhor. Jesus nunca apresentou o cristianismo como uma opção suave para almas fracas e indecisas. Se for indecisas, não. Sabe por quê? Porque quando cremos no Senhor Jesus Cristo, declaramos guerra ao inferno, e o inferno contra-ataca. Seguir a Cristo pode custar a própria vida de uma pessoa. No sentido espiritual, com toda certeza custará. Os tímidos e acomodados não precisam apresentar-se. Tímidos, e a palavra tímido aqui no grego significa covarde. Tímidos. Olha o que diz aqui, irmãos, por favor. Presta atenção, Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, o que é tímido? Aqui, nesse sentido, no grego, é uma pessoa que ela é insegura, ela é covarde, ela é débil, ela é frágil. Deuteronômio 28 fala que Deus chamou aqueles aptos para a guerra, mas ele diz assim: os tímidos e os covardes nem se apresentam. Não queremos esse tipo de gente. Deus quer homens e mulheres que falam: Senhor, por ti daremos a própria vida, não como foi Pedro, que ainda não tinha
o Espírito Santo habitando dentro dele. Irmão, mas nós não temos recebido o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Misericórdia. Incrédulos, aquele que não crê, às vezes sabe, mas não crê. Conhece, mas não crê. Quem são os homicidas? Os assassinos, aqueles que matam, roubam, matam, sim, mas a palavra fala que quem odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. Assassino não entrará no reino de Deus. Porque odeia, porque ele não tem o amor. E o amor em nós ama, o fruto do Espírito é amor. Se não tem amor, como é que vai amar? Mas eu posso falar que eu sou um cristão, eu posso falar que eu sou uma nova criatura, eu posso falar que eu até amo, mas Deus não quer palavras, quer prática. Não sejais apenas ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra. A quem estamos servindo, irmãos? Ou melhor, em qual caminho estamos trilhando? Em qual porta nós entramos? A escolha que se faz entre as duas portas e os dois caminhos é uma escolha eterna. O caminho largo, cujo início é tão fácil, curiosamente torna-se duro no final. Ele acaba no inferno. O que parece tão convidativo deste lado de cá, leva unicamente à destruição. Olha aqui, Salmos 92:7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Nada vai servir de obstáculo, eles serão destruídos para sempre. Para sempre. As igrejas estão repletas de pessoas disfarçadas de discípulos, mas que negam o Senhor de maneira preocupante. O negam. São pessoas que Cristo não pode contar com elas. Não pode contar. Porque são fragilizadas, são tímidas. Hoje eu não posso. Olha, não tem jeito, sabe que eu tenho, vai vir alguém. Não pode. Misericórdia. A quem nós estamos servindo? Se ao Rei Jesus ou a nós mesmos? Irmãos, por favor, clame ao Senhor por misericórdia. O dia dele voltar está chegando. Vocês vão poder alegar diante do Pai: nós não ouvimos, não soubemos. Vocês estão ouvindo a palavra. Deus está usando só os meus lábios só, falando através de mim aqui. Eu não quero falar essas coisas, mas sou impulsionado pelo Espírito. Entende? Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Como diz uma parente minha lá em Apucarana: vocês dizem que vocês são santos, como é que vocês podem dizer que são santos, uns comedores de feijão? Vocês tudo vão para o inferno. Naquilo que tu julgas, te condenas a ti mesmo. Fiquei em silêncio. Deus me conhece, eu conheço o Pai, deixa falar. Quem que vive é não mais eu. Se é o Cláudio que vive, eu já ia retrucar. Que negócio é esse? Toma vergonha na sua cara, eu sou um pastor, Não, silêncio. O Senhor Jesus, quando foi acusado, ele fez silêncio. Não acharam nenhum crime nele, silêncio, boca fechada, né? Por outro lado, a porta estreita no caminho apertado pode não parecer atraente, mas é o caminho para a vida. O caminho que começa difícil, abra-se para a eterna felicidade do céu. A irmã leu esse versículo aqui, vamos reler de novo. Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Irmãos, uma vez que nós fomos perdoados, nós podemos voltar para o nosso lar. O que nos separava do Pai, Jesus removeu na cruz. Quando Ele nos crucificou, nos levou à morte. Tirou o pecado de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, temos tantas promessas no Antigo Testamento. Tem um texto muito, muito lindo que vai nos ajudar bastante. Isaías capítulo 40, deixa eu fazer a leitura desse versículo aqui. Isaías 40, verso 2. Esse versículo aqui, irmãos, ele é tão gracioso para o meu coração, que diz assim a palavra. Isaías 40, versículo 2, diz assim a palavra. Olha só, preste bem atenção aqui. Diz assim a palavra do Senhor.
falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia. A palavra milícia aqui no hebraico é servidão. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Queridos, o Pai hoje, Ele não faz outra coisa a não ser acrescentar mais em nós o quê? Suas riquezas. Quais são as suas riquezas? Todos os tesouros que estão escondidos em Cristo. É formar Cristo em nós, acrescentar Cristo em nós, para que Ele cresça e nós vamos diminuindo cada vez mais. Depois vocês leem Jó, capítulo 20, do versículo 12 ao 14, vocês veem que terrível é o homem sem Cristo. Que terrível que é. Jó 20, de 12 a 14. Nós vamos aqui já encerrar, irmãos, esse tempo. Então, do ponto de vista humano, o caminho largo é a escolha natural. É fácil seguir a multidão. Muitos até acrescentam Jesus a todos os pecados e possessões prediletas, a fim de sentir-se religioso. Você pode ir ao templo e ser tão ativo ou tão passivo quanto desejar. Você jamais tem de negar-se a si mesmo ou tomar a sua cruz. O único problema é que o caminho natural termina em desastre. Não se trata de um caminho fácil ou popular, mas é o único que conduz à vida. Eu comecei com esse versículo aqui, depois que nós citamos Salmo 68:19, agora vou terminar com ele, na linguagem de hoje, Mateus 7,14, que diz assim, olha, a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Você entendeu aqui, irmão? A porta estreita e o caminho difícil. Então o cristianismo não é um mar de rosa, é um caminho difícil. Ponha isso na sua cabeça. Mas esses são caminhos que levam não para o céu, para a vida. O que é céu? É Cristo. O que é céu? É vida eterna, que não se acaba mais. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos pela sua tão edificante palavra, que tem cortado, ó Pai, tudo aquilo que seja conceitos religiosos, que muitas vezes Satanás inseriu em nossa mente e nós o abraçamos. Mas louvado seja o teu bendito santo nome, porque tu nos deu o teu bendito Espírito, que é o filtro em nós, que filtra todas as coisas. E tudo, ó Pai, que o Senhor tem revelado a nós, o Senhor também deseja formar em nós. Por isso, Pai, estamos aqui com os nossos corações abertos, para que essa palavra, Pai, que foi anunciada, ela não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Graças te damos por esse tempo que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. É no nome de Jesus que nós louvamos e agradecemos o teu nome. Amém.